Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Samantha Mesquita. Meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos aprofundar o estudo sobre o conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Então, vamos lá para a nossa Hora de Aprender. Em nosso encontro mais recente, conversamos bastante a respeito da importância de desenvolvermos o hábito da leitura. Por exemplo, através da análise de placas de supermercado e em rótulos de produtos do dia a dia. Dentre as mais variadas possibilidades de leitura, lembrei de um professor que tive na faculdade. Na primeira aula de língua portuguesa, ele nos deu um desafio bem interessante, o de realizarmos a leitura diária de ao menos 2 palavras contidas no dicionário. Essas palavras deveriam ser estranhas e desconhecidas. Com isso, seu propósito era simplesmente o de incentivar a ampliação do nosso vocabulário. Ele fazia uma espécie de convocação para todos da classe, gerando assim uma competição, na qual cada um deveria apresentar a palavra que mais lhe chamou a atenção, para então fazermos uma votação e eleger a mais diferente entre todas. O ganhador ainda levava uma premiação. Nessa brincadeira, a primeira palavra eleita foi espiroqueta, que se refere a um tipo de bactéria que vive em água doce ou salgada. Você já ouviu falar sobre ela? Então, para realizarmos o desafio desse professor, precisávamos de uma única ferramenta, o uso do dicionário. O Dicionário de Língua Portuguesa, que basicamente é um livro composto por muitas palavras organizadas rigorosamente em ordem alfabética. Aquela sequência iniciada com a primeira letra, que é a vogal A, até chegar à última, Z. Essa obra relaciona em ordem alfabética as palavras ou conjuntos de palavras da nossa língua, com informações sobre seu significado. Esse tipo de dicionário é o escolar e serve como instrumento precioso para nos ajudar a fazer melhor uso da linguagem, tanto escrita como oral. Os dicionários são publicados em formas de livro, mas também podem ser editados e disponibilizados em um site da internet ou de outras formas. Além do significado e da forma correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. A partir de agora, você aí também não apenas pode, mas deve se familiarizar com esse livro, pois sabemos que a apropriação da linguagem escrita exige de nós um pouco mais de atenção e cuidado. E quando falo em cuidado, refiro-me a conhecer melhor as palavras e ter novas ideias, e também de saber como passá-las no papel. Exatamente nesses momentos, naturalmente, algumas dúvidas irão aparecer, como a maneira correta de escrever determinadas palavras. É justamente nessa hora que o dicionário poderá ser seu grande companheiro. Lembrando que, além do dicionário, que tem as palavras sequenciadas em ordem alfabética, o mesmo acontece nas listas telefônicas, diários de classe, entre outros exemplos. Essa organização é feita para facilitar a busca e a localização de determinada palavra. Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a composição do alfabeto, apreciando a leitura do poema de Mara Giacomi, que tem por título O Nosso Alfabeto. Nosso alfabeto é um conjunto de 26 letras, que, quando reunidas, formam várias palavras. Começa com a letra A, que chamamos de vogal, e termina com a letra Z, da palavra capaz. Com A, escrevemos amor. Com B, Brasil e balão. Com C, carinho e calor. Com D, temos diversão. Educação é com E. Com F,
felicidade. Com G, gente e gentil. Com H, humanidade. E assim, de letra em letra, ao Z vamos chegar. E depois, com as palavras, as frases vamos formar. Mara Jacome. Você aí, observou que neste poema haviam palavras com as letras iniciais em negrito? Esse destaque facilitará a identificação que faremos agora, da ordem alfabética dessas palavras. Confira comigo a escrita de cada uma delas no quadro correspondente. Lemos aqui que com a primeira letra do alfabeto, que é a vogal A, escrevemos amor. Na sequência, com a segunda letra do alfabeto, que é a consoante B, temos a escrita de duas palavras, Brasil e Baião. Um pouco mais adiante, com a terceira letra do alfabeto, que é a consoante C, também temos a escrita de duas palavras, carinho e calor. Com a quarta letra do alfabeto, que é a consoante D, temos a escrita da palavra diversão. Já com a quinta letra do alfabeto, que é a vogal E, temos a escrita da palavra educação. Enquanto que com a sexta letra do alfabeto, que é a consoante F, temos a escrita da palavra felicidade. Já com a sétima letra do alfabeto, que é a consoante G, temos a escrita das palavras gente e gentil. E com a oitava letra do alfabeto, que é a consoante H, temos a escrita da palavra humanidade. As palavras que formaram o quadro anterior representam apenas 8 letras do nosso alfabeto. Logo, ainda faltam outras 18 para a sequência ficar completa e atender na íntegra o alfabeto de A até Z. Agora, observe a forma como se dá a leitura e escrita, ou seja, o traçado de cada uma dessas 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora que conhecemos a ordem completa das 26 letras que formam nosso alfabeto, vamos testar nossa memória. A seguir, teremos uma sequência alfabética com algumas letras faltosas. Quero que você participe comigo, identificando e completando as letras ausentes. Nosso quadro inicia com a vogal A, seguida pela consoante B. Temos, então, a falta de 2 letras. Exatamente, precisamos colocar a consoante C e, em seguida, a consoante D. Já temos a vogal E, faltando, então, após ela, 2 letras. Isso mesmo, as consoantes F e G. Depois, vem a consoante H, mas após ela, falta uma vogal, que é I. Temos, então, as consoantes J e L. Contudo, que letra entre elas está faltando? Justamente, é a consoante K. Mais à frente, na sequência da letra M, precisamos de outras 3. Quais são? Consoante N, vogal O e consoante P. Já listadas no quadro, vêm as consoantes Q e R, faltando então a letra S, depois T, U, para então completarmos com 2 consoantes de escritas parecidas, que são V, W, seguidas por X, Y, sendo a última letra faltosa a consoante Z. Temos, então, a sequência completa,
com as 26 letras do nosso alfabeto. Resgatando a ideia de uso do dicionário, vamos interagir agora escolhendo a única sequência correta de palavras, obedecendo a ordem alfabética, para em seguida relacioná-las aos seus respectivos sentidos. Em tela, temos as seguintes curiosidades, que irão representar 3 palavras. Curiosidade 1. Geralmente é consumido frito ou cozido. Curiosidade 2. Ave que tem penas, anda e pode até voar. Curiosidade 3. Alimento feito a partir do leite. Essas curiosidades se referem, respectivamente, a arara, boca e mala, ovo, pato e queijo, ou vatapá, chechel e zebra. Muito bem! O ovo geralmente é consumido frito ou cozido. O pato é uma ave que tem penas, anda, nada e pode até mesmo voar. E o queijo é justamente um alimento feito a partir do leite. As palavras arara, boca e mala são incompatíveis com as afirmativas, bem como a sequência de vatapá, chechel e zebra. Essa sequência corresponde às letras O, P, Q, que são as iniciais das palavras ovo, pato e queijo. Notamos que antes da consoante P havia a vogal O e depois dela a consoante Q. Logo, ela estava entre 2 outras letras. Isso me fez pensar que na ordem alfabética, com exceção da vogal A, que é a primeira letra, e da consoante Z, última letra, todas as letras do alfabeto possuem vizinhas, que vêm antes e depois delas. Vamos então observar atentamente a ordem alfabética, identificando primeiro as letras que vêm antes das indicadas. Antes do B, temos a vogal A. Antes do F, a vogal E. Antes do I, a consoante H. Antes do M, a consoante L. Antes do P, a vogal O. Antes do T, a consoante S. Antes do V, a vogal U. E antes do Z, a consoante Y. Agora, iremos identificar somente as letras que vêm depois das indicadas. Então, depois do A, temos a consoante B. Depois do D, a vogal E. Depois do G, a consoante H. Depois do J, a consoante L. Depois do N, a vogal O. Depois do Q, a consoante R. Depois do U, a consoante V. E depois do X, a consoante Y. Continue exercitando aí na sua casa o aprimoramento da escrita, podendo, por exemplo, escolher palavras que tenham significados importantes para você, observando atentamente a forma como elas são pronunciadas e depois relacionando seus sons à sua possível grafia, escrevendo cada uma do seu jeito, de acordo com as letras que você lembrar. Feito isso, pode usar, por exemplo, o dicionário para localizar cada palavra, comparando com a escrita que você fez. Assim, cada vez mais irá aperfeiçoar seu domínio na escrita. Falando em dicionário, lembrei do desafio que meu professor fazia. E pensei que podemos lançar um aqui também. Que tal? Você topa? Então faremos assim. Depois de escrever sua palavra, tire uma foto dela e compartilhe conosco. Caso não utilize rede social, peça de algum familiar para postar em seu story, explicando o porquê ela é sua palavra preferida. Nos marque no Instagram ou Facebook. As palavras mais interessantes serão repostadas. E depois, uma será escolhida para ganhar um brinde. Quem sabe não é um dicionário? Ah, não fica de fora, viu? Pessoal, agora vamos testar nossos conhecimentos? Pegue logo seu caderno, lápis e borracha para acompanhar comigo a hora da atividade.
Atividade 1. Observe com atenção a composição do nosso alfabeto. Em seguida, escreva as vogais e as consoantes na sequência correta. Então, a partir da sequência que está em tela, você irá fazer o registro em seu caderno, primeiro das 5 vogais e depois das 21 consoantes. A partir de agora, você terá 1 minuto para responder corretamente. Então, vamos conferir letra por letra, começando pelas vogais. Temos a sequência A, E, I, O, U. E as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Adorei seu rendimento! Atividade 2. Imagine uma turma composta pelos estudantes com os nomes abaixo. Seguindo a ordem alfabética, de acordo com suas letras iniciais, organize a lista, escrevendo a sequência correta dos nomes. Então, analise com atenção cada um deles, identificando e relacionando às letras que já estão listadas na ordem correta ao respectivo nome, escrevendo cada um deles aí em seu caderno, na sequência. A partir de agora, você terá 1 minuto para responder corretamente. Agora, confira comigo a sequência dos nomes em ordem alfabética. André, Bianca, Caio, Fábio, Gustavo, Igor, João, Lucas, Maria, Olívia e, por último, Pedro. Você está dando um verdadeiro show de participação. Atividade 3. Identifique com atenção cada letra e escreva qual vem antes e depois dela. Aqui, você precisa lembrar da composição das letras em ordem alfabética, para então escrever as vizinhas de cada uma, ou seja, aquela que vem imediatamente antes e depois do B, K, R e Y. A partir de agora, você terá 1 minuto para responder corretamente.
Agora, compare cada letra com as suas respostas. Antes da consoante B, temos a vogal A e depois dela, a consoante C. Antes da consoante K, temos a consoante J e depois dela, a consoante L. Antes da consoante R, temos a consoante Q e depois dela, a consoante S. Antes da consoante Y, temos a consoante X e depois dela, a consoante Z. Estou muito orgulhosa por sua dedicação. Parabéns pelo seu rendimento. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. No encontro de hoje, tivemos a oportunidade de aperfeiçoar nosso conhecimento sobre o alfabeto do português do Brasil. Estudamos a sequência das letras que o compõem, nomeando e recitando-as uma a uma. Vimos ainda a importância do uso do dicionário e que ele é um livro composto por muitas palavras, organizadas rigorosamente em ordem alfabética. Ele serve para mostrar a escrita correta das palavras de nossa língua, além de nos apresentar informações importantes sobre elas. Identificamos sequências de palavras de acordo com suas respectivas letras iniciais, como O, P e Q, em ovo, pato e queijo. Organizamos listas de nome e identificamos as letras vizinhas dentro da composição alfabética. Assim, tivemos a oportunidade de aprimorarmos um pouco mais nossas habilidades, desenvolvendo maior domínio da língua portuguesa. Vamos finalizar nossa aula, mas antes, volto a dizer, tenho certeza que você aí é uma pessoa bem informada sobre tudo. Por isso, não pode deixar de clicar logo no sino para receber as notificações sobre atualizações do nosso canal, além de nos seguir no YouTube, Instagram e Facebook, sendo sempre o primeiro a saber das nossas novidades. Não deixe de curtir e compartilhar essa ideia, hein? Tchau, tchau! Até a próxima! Um grande abraço!